relação à questão dos jovens cuidadores, muita coisa foi feita entretanto, a nível local, a nível da Câmara Municipal de Gaia sempre foi realmente o nosso motor, o nosso padrinho para que as coisas acontecessem. Foi fácil, facilmente estas pessoas que estão à frente dos pelouros da área da saúde, da área social, da área da educação, da juventude, sempre mostraram bastante afinidade com esta questão dos jovens cuidadores, mas devo-vos confessar que a mim, enquanto profissional de saúde, nunca sequer tinha pensado a ideia de existirem estes jovens. Foi nesta rede, na Eurocares, que convite a Universidade de Linnaeus, que me pôs um bocadinho a repensar e a refletir sobre esta questão dos jovens e o impacto que o cuidar pode ter realmente na vida deles. E foi assim que nós introduzimos esta questão dos jovens cuidadores para um outro nível de maturidade e, portanto, demos continuidade àquilo que tínhamos desenvolvido com a Universidade de Linnaeus, com a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Valadares, e, portanto, foi aqui que nós conseguimos realmente agora, num projeto de inovação social e com parceiros, com o Instituto Português da Juventude, com a Direção-Geral da Educação e com a Comissão Nacional de Proteção de Jovens, fazer exatamente isto, tentar criar aqui um ecossistema que ajude estes cuidadores informais e posicioná-los a nível do território para depois conseguirmos escalá-lo para outras áreas nacionais. A questão dos cuidadores informais e da perspectiva dos jovens levanta outras questões. Estamos a falar, portanto, de jovens, alguns deles completamente adaptados. Portanto, estamos a falar de jovens com níveis elevados de resiliência, de empatia, com skills que são altamente valorizadas no mercado de trabalho, mas o que é certo é que estes jovens, quando não são devidamente apoiados, e o que a realidade nos demonstra é exatamente isto. São jovens com problemas, com desafios constantes na sua vida, com impacto a nível físico, a nível psicológico, a nível social, a nível emocional. Por exemplo, recordo-me de uma história de um jovem que dizia, às vezes chego cansado a casa e ainda tenho que ajudar o meu avô e dar-lhe banho. E eu faço sozinho. Mas também temos outras histórias de vida que são muito tocantes. Estamos a falar, por exemplo, de jovens, por exemplo, lembro de uma história de um jovem cuja mãe tinha doença oncológica e o pai tinha falecido no ano anterior, e ele dizia, bem, olha, a Bruna apetecia-me às vezes chorar e ir para a beira da minha mãe, querer colo, e achava que era muito egoísta da minha parte fazê-lo quando a minha mãe está nesta situação. Isto demonstra um bocadinho a maturidade emocional destas jovens. E também há histórias, desde, por exemplo, os educadores, os professores percebem que há uma diminuição do desempenho escolar, não sabem o porquê, e depois de muito andar à procura do que é que se terá a passar com aquele jovem, o jovem abre-se e disse exatamente isto, que não tinha férias, não tinha tido férias e a sua preocupação era neste momento a mãe com doença oncológica. E todos os almoços eram feitos no sentido de realmente deslocar-se a casa para dar, por sonda nasogástrica, a alimentação. E isto levou-nos a equacionar como é que isto é possível, como é que as estruturas que estão presentes e que têm responsabilidade na área deixam escapar. Será que não existem respostas? Será que porque é que não estão alocadas as respostas devidas de apoio às pessoas com estas necessidades? E foi aqui que nós realmente arregaçamos mangas e, mais uma vez, quisemos ser pioneiros na construção de valores junto a estas pessoas, dar-lhes dignidade e realmente mobilizar os stakeholders e chamá-los à mesa para realmente, de uma forma integrada, conseguirmos criar impacto na vida destes jovens. A comunidade, eu penso que é realmente o grande papel ativo, o grande sinal vital, não é, de uma sociedade. A comunidade faz a força, faz a ligação. É importante fazermos pontes e quanto mais a comunidade for coesa, quanto mais a comunidade cooperar, mais facilmente ultrapassará estes obstáculos da ausência de respostas sociais,
mas também é realmente o grande capital social. Numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, nós sabemos a importância da boa vizinhança e aquilo que tem e aquilo que faz junto do outro. Nós, na nossa sociedade, temos realmente a vivenciar muitas vezes uma crise de valores. Ninguém se preocupa muito com o outro, cada um no seu apartamento, na sua história de vida. E é importante esta ligação com a comunidade no sentido de realmente criar valor e não deixar ninguém sozinho, como dizia um professor meu de psicologia, a importância de ninguém ficar para trás, isolado. Cuidar é a expressão máxima de amar o outro. E portanto, nós enquanto mamíferos e o nosso êxito enquanto mamíferos e do ser humano deve-se porque alguém cuidou de nós. E portanto a probabilidade de nós cuidarmos de alguém é muito elevada. O que é certo é que levanta um conjunto de desafios enormes quando não são devidamente apoiados. E pessoas que têm um papel tão digno, tão fundamental na nossa sociedade, é às vezes triste e angustiante ver pessoas que inclusivamente pensam suicidar-se, como nós tivemos a oportunidade de ver, por não conseguirem mais levar a cabo este papel tão nobre, que é dos mais exigentes, mas também dos mais gratificantes. Eu lembro, por exemplo, estar num estágio de psiquiatria no Hospital de Santo António e uma história de vida era um pai que cuidava, já com alguma idade, penso que no octogenário, e este pai cuidava do filho que era tetraplégico. E dizia, olha, eu já não aguento mais. E ele tenta realmente o suicídio e a ironia do destino é que passado 2, 3 meses, é claro que o pai é internado, o filho é internado numa rede de cuidados continuados, 2 a 3 meses depois estava o pai com o filho e com uma rede de apoio muito aquém daquilo que era exigido. E portanto é esta questão da dignidade da pessoa humana que está aqui em causa. E acho que realmente, enquanto cidadãos, devemos nos incomodar e incomoda-me um certo conformismo desta normalidade com que nós tratamos os outros e a desresponsabilização das estruturas que deviam ter um papel ativo na nossa sociedade. Eu gostava muito que esta comunidade de Gaia continuasse realmente a investir e a fazer pontes e que no futuro realmente a questão dos jovens cuidadores em particular evoluísse no sentido de se tornar um fenómeno presente, consciente e, portanto, que se mobilizasse um conjunto de respostas na área social, na área da saúde, de forma integrada e que realmente que se façam pontes para que realmente se crie valor e diferença na vida destes jovens. Quando eu falei, por exemplo, do impacto na vida do jovem cuidador, a nível físico, a nível psicológico, a nível emocional, a nível social, a evidência científica demonstra-nos, por exemplo, que estes jovens têm uma grande probabilidade, quando não devidamente apoiados, de abandonar o seu ciclo de estudos. E, mais uma vez, estes jovens correm um grande risco realmente de exclusão social e transformarem-se realmente dos nichos que não trabalham nem estudam. Para contrariar isto, é importante realmente investir na inovação. Aliás, nós há uns anos para cá temos investido na área da inovação, promovemos o World Venture Cup, a maior competição de startups universitárias do mundo, com sede na Dinamarca. A primeira edição nós tivemos o alto patrocínio da Presidência da República e pensamos que realmente é a partir da inovação que realmente conseguimos promover a mudança a nível da comunidade. Num país em que os recursos não são muitos, na área social e na área da saúde, é urgente realmente investir. Nós estamos a vivenciar uma mudança de paradigma na nossa sociedade, dos cuidados agudos passamos a cuidados crónicos, da hospitalização passamos cada vez mais para uma mudança de paradigma assente, portanto, no contexto domiciliário. E, portanto, nós estamos a vivenciar um aumento da esperança média de vida, o que é bom, mas seria ainda muito melhor se o fizéssemos e se tivéssemos qualidade de vida. E a comunidade faz toda a diferença na promoção de estilos de vida saudáveis e só uma liderança realmente esta consciência de comunidade farão todo o sentido para realmente conseguirmos ser bem-sucedidos. Cuidar do outro tem um impacto a nível da físico, a nível psicológico, a nível emocional, a nível social, a nível laboral e às vezes as pessoas esquecem-se de cuidar delas
e quando se esquecem de cuidar delas e de ter tempo para elas, nós temos depressão, temos casos mais graves, tentativas de suicídio, e hoje em dia estamos, neste momento, aliás, a desenvolver um projeto que é uma app para a prevenção do cancro da mama nas cuidadoras informais. E fazemos exatamente isto. Num dos módulos, nessa app, temos realmente capacitação dos cuidadores para terem realmente tempo para si e como é que eles podem se organizar para realmente gerir as suas emoções e conseguir realmente tirar melhor proveito de vida, cuidar do outro sem condicionar os seus objetivos de vida, porque isso é realmente qualidade de vida, é nós não abdicarmos daquilo que nós queremos para nós, do nosso projeto de vida, para cuidar do outro, porque isso leva-nos para outro nível, a um nível que nós não queremos, porque antes de serem cuidadores são pessoas e, portanto, precisam também elas próprias de se cuidarem e de serem acarinhadas.